10 coisas que aprendi em 10 anos de mente positiva. Neste episódio especial de Pensar com o Coração, no âmbito do 10º aniversário da mente positiva, partilho consigo algumas aprendizagens que fui fazendo ao longo destes anos. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? A mente positiva faz 10 anos. 10 anos de existência. Foi a 6 de setembro de 2015 que resolvemos abrir portas. Estávamos noutras instalações, um gabinete pequeno, uma equipa pequena e começamos então a dar assim os primeiros passos nesta que é hoje a mente positiva, composta por uma equipa de 16 pessoas, num espaço diferente, com uma imagem diferente, portanto uma transformação, quase um makeover aqui, ou como agora costumam dizer, um glow-up significativo ao longo deste crescimento. Então neste episódio eu pensei em partilhar consigo aquelas que eu considero as principais aprendizagens que fui fazendo ao longo destes anos e espero que algumas delas, ou até mesmo todas, possam ser úteis e ser aplicáveis também à sua própria experiência, mesmo em realidades diferentes. 10 anos foram muito ricos, com altos e baixos. Eu comecei este projeto, eu tinha sido mãe há poucos meses, portanto foram 2 projetos de vida que foram acontecendo lado a lado e que estiveram sempre relacionados. Cada um destes projetos pessoais e profissional foram-se tocando de alguma forma ao longo deste caminho. E foi fundamental este crescimento nestes 2 projetos para a mente positiva ter a estrutura que tem hoje e também para as transformações que eu pude observar em mim e na própria clínica ao longo deste processo. Então este episódio falarei um bocadinho sobre esta caminhada, trazendo assim algumas reflexões que fui fazendo sobre esta mesma caminhada, que é gerir uma clínica, gerir uma equipa, continuar a ajudar pessoas e portanto, procurar manter um sentido de propósito e os valores alinhados ao longo deste caminho. Aprendizagem número 1. É possível nós vivermos daquilo que gostamos de fazer. Quando eu decidi abrir portas a um espaço próprio, com uma equipa, as vozes eram de apreensão. Inclusivamente já tinha ouvido vozes que diziam que era quase impossível viver da psicologia clínica apenas no privado. E portanto foi com esta alavanca de motivação que resolvi mesmo assim abrir portas. Claro que não foi fácil gerir este espaço e fazer este processo. É necessário nós termos retaguarda, uma rede de apoio para podermos fazer esta caminhada. Porque sozinhos realmente é muito difícil nós construirmos um caminho como o da mente positiva ou outros semelhantes, portanto estou aqui só a referir-me à clínica, mas há de facto existia de facto esta crença de que na nossa área era muito difícil crescer
de forma robusta e ocupar um lugar no mercado sem estar ligado a outras instituições. Claro que a pandemia veio mudar esta realidade, não é? E, portanto, vimos muitos profissionais de saúde a ter aqui o seu boom, o seu espaço e a trabalhar muito bem a sua marca pessoal e, portanto, a conseguir chegar a muitas pessoas e a viver daquilo que gosta de fazer. Mas esta foi uma grande aprendizagem, porque de facto as vozes à volta transmitiam que não era possível, era muito difícil, precisamos de outro tipo de trabalho para podermos trabalhar em clínica no privado. Aprendizagem número 2. É inevitável lidar com a incerteza. Temos que ser adaptáveis. De facto, nós não conseguimos controlar tudo. E um exemplo disso prende-se com a pandemia, em 2020. E partilhando um bocadinho da minha história nessa altura, em 2020, foi quando mudamos de instalações, foi quando resolvi deixar de ser trabalhadora independente para formar formalmente a empresa e, passado pouco tempo, temos que fechar portas, temos que nos enfiar dentro de casa e sem saber o que é que ia acontecer a seguir. Foi um choque, foi um balde de água fria e era uma altura em que, já tínhamos atendimentos online, mas as pessoas resistiam muito aos atendimentos online. Então foi ter que gerir a forma como aquele processo estava a recair sobre mim, mas também foi ter que perceber, o que é que eu posso fazer? Gradualmente, portanto não foi um processo imediato, gradualmente foram surgindo ideias, foram surgindo planos, as pessoas foram sendo sensibilizadas para a mais-valia do online também e o trabalho que tinha sido feito até então foi continuando com algumas pessoas até nós retomarmos a abertura no presencial, que também foi gradual, mas foi um processo de adaptação. Foi importante contar com a confiança das pessoas no nosso trabalho e na nossa mensagem de que conseguíamos ajudá-las mesmo estando à distância. Foi importante, novamente, a retaguarda familiar neste processo e foi muito importante a adaptabilidade. E ao longo destes 10 anos foram sempre surgindo contratempos que fazem parte da nossa vida. Então, nós queremos estar naquele patamar em que está tudo estável, em que as coisas estão a rolar, está tudo a fluir. Mas as mudanças vão surgir sempre e nós precisamos de saber contar com isso, contar que aquilo que nós programamos nem sempre pode acontecer e termos a destreza de mantermos a calma e procurar soluções. É um processo, vai continuar a ser um processo, mas posso dizer que tem sido uma grande evolução ao longo destes 10 anos. Terceira aprendizagem. Trabalhar em equipa multiplica resultados e aumenta o impacto. Nós não crescemos sozinhos e muitas vezes a equipa começa com as pessoas que estão em casa connosco, a dar retaguarda. As pessoas que ficam com o nosso filho enquanto nós vamos dar resposta à situação A, B, C e D. As pessoas que nos incentivam naqueles momentos em que estamos mais desanimados, em que as coisas não estão a fluir. As pessoas que celebram vitórias connosco. Portanto, a primeira equipa é a equipa de casa, de base, que é muito importante e que me dá a retaguarda, que dá a estrutura para levar esta caminhada ao longo deste tempo. Mas também é importante a equipa que a clínica tem construído. Neste momento somos uma equipa grande e cada pessoa desta equipa agrega valor, e muito. E, portanto, cada pessoa traz uma energia diferente, traz ideias novas, traz perspectivas diferentes, traz desafios também diferentes e com tudo isto nós podemos crescer e dar resposta aos pedidos que nos chegam.
Queria acrescentar que neste trabalho, que é trabalhar em psicologia clínica, no privado, em consultório, não é? Em gabinete, é um trabalho que pode ser muitas vezes solitário. E o ter uma equipa foi algo que para mim foi importante para combater esta solidão que a profissão traz. Porque nós, se trabalharmos sozinhos num gabinete, as únicas pessoas que nós vemos no nosso dia-a-dia são os nossos pacientes, não é? As pessoas que nós acompanhamos. Quando nós estamos numa estrutura, inevitavelmente nós cruzamos-nos com outros colegas, nós podemos trocar impressões, e havendo reuniões e havendo contactos periódicos, nós sabemos que aquela pessoa ali tem aquela expertise que pode ser útil naquele acompanhamento. Temos aquela pessoa que nos pode tirar um conjunto de dúvidas, e ser também um apoio nesta jornada. E os profissionais de saúde precisam de cuidar de si próprios e, portanto, ter também uma rede de apoio composta por outros profissionais, ter também pessoas com quem se articular neste processo é fundamental na área que nós trabalhamos, para podermos servir melhor e mantermos-nos sãos ao longo do nosso trabalho. E, portanto, esta foi uma grande aprendizagem, de que juntos nós conseguimos ajudar mais, melhor, ter maior impacto e conseguir ultrapassar melhor os desafios. E quem fala na clínica também fala na questão da gestão. Portanto, é importante termos outras pessoas com quem podemos trocar ideias para podermos, de facto, dar o nosso melhor e movimentarmos este projeto no sentido que faz mais sentido para nós e para quem nos procura. Quarta aprendizagem: aprender nunca acaba. Quando eu terminei a faculdade, eu percebia zero de gestão. Nem fazia puta ideia do que era tal literacia, não é, financeira, do que era trabalhar como trabalhadora independente. Passei por vários trabalhos, mas esta realidade de trabalhar de forma autónoma de facto foi o que preencheu mais o meu tempo. E 10 anos de mente positiva são 10 anos de trabalho autónomo e de aprender a gerir um negócio. Portanto, o primeiro passo foi reconhecer que o trabalho que estava a fazer era um negócio de facto e que tinha que zelar pela estratégia da clínica, tinha que ter uma estrutura, tinha que ter procedimentos, tinha que ter uma série de aspectos para ter robustez e para podermos crescer sem nos perdermos dos nossos valores, mas com estratégia. E então, neste aspecto, esta foi uma das grandes aprendizagens, a desenvolver conhecimentos e competências na área de gestão. Ainda há um caminho muito grande para desenvolver, e ao mesmo tempo a área em que nós intervimos, aliás, hoje em dia qualquer área, não é? Mas sobretudo a área da saúde, que tem muitas mudanças a acontecer, a ciência vai evoluindo rapidamente, as técnicas de intervenção também se vão transformando e nós temos que estar atualizados e, portanto, precisamos de aprender sempre. E por fim, neste ponto, gostaria só de acrescentar que as aprendizagens também acontecem em grupo, não é? Nós vamos desenvolvendo outras perspectivas se nos permitirmos aprender com as pessoas que estão connosco. Isso vai nos tornar mais ricos, mais maduros e mais capazes de darmos o nosso melhor a quem nos procura e também darmos o nosso melhor a nós próprios, também é importante. Quinta aprendizagem: a consistência e a persistência são muito importantes. Nestes 10 anos de mente positiva, esta consistência em alguns procedimentos, em alguns processos, em alguns alinhamentos tem sido estruturante, porque transmite segurança a quem trabalha connosco e também às pessoas que nós acompanhamos. Portanto, da mesma forma que as mudanças acontecem nos processos terapêuticos quando as pessoas se permitem ser consistentes, a nossa evolução
enquanto profissionais, também acontece quando nós conseguimos ter alguma consistência. Nem sempre é fácil conseguir ser consistente e daí a persistência surge aqui também como um elemento importante. Portanto, nós sermos persistentes no nosso processo, mesmo quando estamos a perder a consistência, foi uma das aprendizagens que eu fiz, em que percebi que, ok, quando estou a perder essa consistência, eu preciso dar um passo atrás e retomar aqui alguns processos, alguns caminhos, para trazer de volta essa consistência e essa estrutura. Nem sempre é fácil, é um caminho que se vai fazendo, mas tenho descoberto que é possível e algumas coisas nós vamos interiorizando e elas vão se tornando um bocadinho mais automáticas. Sexta aprendizagem: nem todos os caminhos valem a pena. Quando nós estabelecemos parcerias que estão desalinhadas connosco, com os nossos valores, com a nossa estratégia, elas drenam a nossa energia. E foi algo que foi acontecendo ao longo desse caminho. Então tive que aprender a dizer não a alguns projetos. Às vezes o medo de estarmos a perder oportunidades assalta-nos a mente, não é? Será que estamos a tomar a decisão certa? Será que estamos a tomar a decisão errada? Então, e como eu tenho uma tendência mais cautelosa, eu tendo a fazer mais essa reflexão, não é? Será que devo abraçar este projeto, esta parceria, esta proposta? Às vezes há um desejo de abraçar tudo, porque tudo nos parece relevante, mas temos que ser estratégicos e fazer escolhas. Então, ao longo destes 6 anos, fui aprendendo que nem todos os caminhos valem a pena. Há, de facto, caminhos que nos retiram muita energia, que não estão alinhados connosco. Também não se trata dos caminhos não valerem a pena. Muitas vezes os caminhos precisam de terminar, ou os capítulos precisam de se encerrar. E nós sermos capazes de finalizar ciclos também é importante, e para que este projeto pudesse crescer ao longo destes 6 anos, tivemos que largar algumas ideias, largar algumas parcerias, tivemos que deixar ir também pessoas. Também é importante termos essa consciência e, portanto, encontrar aqui este espaço de reflexão, de acolher aquilo que é, e está tudo certo, e de dizermos não àquilo que não nos serve ou que não está tão bem ou não se alinha tanto connosco. Ter uma visão clara sobre aquilo que eu queria para a mente positiva foi muito importante. Da mesma forma que foi muito importante para a minha vida pessoal, ter uma visão clara daquilo que é importante para mim. E posso partilhar que ao longo destes anos, para além dos anos da mente positiva, fui passando por várias etapas em que fui repensar o meu caminho profissional. E portanto na mente positiva isso também aconteceu. Em vários momentos senti necessidade de repensar o caminho que estávamos a seguir e de reajustar as nossas agulhas, dizendo assim, para que o projeto estivesse alinhado com aquilo que para nós era mais importante. Então, conseguir decidir com mais foco e mais estratégia tem sido um trabalho ao longo destes anos. Eu posso também partilhar que também o facto de existir por um período esta dificuldade, que as consequências também se sentem. Portanto, nós termos clareza, trabalharmos neste autoconhecimento, e para quem está a gerir projetos ou a gerir empresas, é importante o autoconhecimento, sabermos bem as nossas competências, o que é que nós somos, o que é que nós queremos, para onde é que nós queremos ir. Mesmo que não tenhamos as ferramentas todas, foi realmente muito importante fazer essa descoberta. E deixando aqui uma última partilha neste ponto, quando nós trabalhamos como profissionais de saúde e vamos trabalhar de forma independente, levamos algum tempo até abraçarmos esta parte da gestão. Muitas vezes é a nossa própria marca pessoal que precisamos de gerir, porque nós precisamos de comunicar, precisamos de divulgar o nosso trabalho, precisamos de gerir o nosso tempo, gerir prioridades, gerir as nossas contas. Então não podemos ser só técnicos, não é? Mas quando somos técnicos temos que ser técnicos, portanto estar focados naquilo que estamos a fazer.
mas descuramos de facto esta parte e portanto é uma grande aprendizagem e de facto não nos ensinam isto na faculdade, temos que trilhar esse caminho por nós próprios e acaba por ser também um caminho de descoberta e que nos ajuda a ter mais clareza sobre aqueles caminhos que de facto não valem a pena. 7ª aprendizagem: falhar faz parte do processo. O falhanço está sempre presente no negócio, já para não falar que está sempre presente na vida. Numa formação há uns anos atrás, ouvia a seguinte frase: falhanço é feedback. E de facto é isto, falhar traz-nos informação. Percebemos, não é, que é uma oportunidade, nós podemos olhar para aquilo que correu bem, para aquilo que correu mal, e permite-nos crescer e melhorar os processos e tornarmos-nos mais maduros. A verdade é que ninguém gosta de falhar. Eu não gosto de falhar. Ninguém gosta de falhar e ninguém acorda de manhã com a intenção de falhar, naturalmente. E é difícil abraçarmos o erro. Ficamos frustrados, muitas vezes pomos-nos a nós próprios em causa, e isso também aconteceu comigo e ainda acontece, é um processo contínuo. Então, acolher o erro e incentivarmos as pessoas à nossa volta, e podemos fazer isto nos nossos núcleos mais próximos, mas no negócio eu também tive que aprender a fazer isso e estou a aprender a fazer isso, que é abraçar o erro. Teoricamente nós sabemos que falhar faz parte do processo. Aquela frase, não é, para os condutores: quem anda na estrada sujeita-se, não é? Quando nós estamos a fazer o nosso caminho, claro que nos sujeitamos a falhar neste processo, nós somos seres imperfeitos e está tudo ok. Teoricamente nós sabemos isto tudo, mas depois na prática é difícil nós acolhermos o erro, porque queremos fazer bem, queremos que as coisas corram bem, sem percalços, sem sobressaltos. Mas percebermos que, ok, estamos a tentar, estamos a dar o nosso melhor, estamos a avançar com consciência do que estamos a fazer, não de uma forma irresponsável, mas com consciência do que estamos a fazer e com esta abertura para desenvolver competências, para desenvolver aprendizagens, nós conseguimos de facto aprender a abraçar o erro e crescer com isso. É importante parar para refletir sobre o que acontece, não é? Sobre aquelas que são as falhas, para podermos corrigir, para podermos fazer diferente. E às vezes nos erros nós encontramos grandes mudanças positivas, poder de transformação. E portanto, essa para mim é uma das grandes aprendizagens ao longo destes 10 anos, acho que posso até acrescentar ao longo da minha vida, é que nós vamos falhar e vamos continuar a falhar na nossa vida e está tudo ok. É importante é que nós nos permitamos não nos torturarmos com essas falhas, e conseguirmos então crescer com essas aprendizagens. 8ª aprendizagem em 10 anos de mente positiva. A saúde mental precisa da voz pública dos profissionais de saúde. Fazer crescer a mente positiva fez com que eu sentisse necessidade, obviamente, de divulgar a clínica. E como é que nós vamos divulgar a clínica? Não é uma clínica, como é que vamos divulgar o trabalho na área da saúde? E neste caminho descobri que o nosso marketing é educacional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós chegamos às pessoas partilhando conhecimento, partilhando aquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é ajudar as pessoas a cuidarem do seu bem-estar psicológico. E neste processo fui percebendo que nós, enquanto profissionais de saúde, não colocamos a nossa voz como deveríamos nas redes sociais, na comunicação. E sobretudo nas redes sociais, que é o espaço onde se disseminam informações que estão erradas. Então é nossa responsabilidade, enquanto profissionais de saúde, na minha opinião, darmos a nossa voz. Não é fácil aparecer em frente a uma câmara. Esta é uma ansiedade social que a maior parte dos profissionais tem, não é? Falar para uma câmara e estar sujeito ao escrutínio do público.
Sabemos, não é, hoje em dia que as críticas, os comentários são dolorosos. As pessoas criticam o profissional desde pela sua aparência, pela forma como está a falar, porque escolheu aquele termo e não outro, porque falou daquilo e não falou daquele outro. Portanto, nós estamos sujeitos ao escrutínio. Mas, mesmo assim, apesar desse escrutínio, eu continuo a achar que vale a pena nós comunicarmos, partilharmos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. E posso-vos dizer que não é fácil fazer isso. Não é fácil perceber o que é que pode ser útil para as pessoas, descomplicar a comunicação. Não é fácil encontrarmos o equilíbrio entre a mensagem que nós precisamos trazer, os exemplos que precisamos trazer e a responsabilidade ética que nós temos que ter presentes na nossa comunicação. Encontrar esse equilíbrio é muito importante. E mais uma ferramenta que não nos foi ensinada na faculdade, obviamente. Na altura em que me formei não havia redes sociais, ou existia, era o High Five ou algo assim, mas, ou MySpace, agora já me perdi aqui nas redes sociais, mas não existia, não é, este poder das redes sociais. E, portanto, é importante que nós consigamos chegar às pessoas. Mas para este processo também é importante que nós, enquanto profissionais, perguntemos às pessoas o que é que elas querem ouvir, o que é que elas querem receber de nós. Ou de uma forma simples, pegarmos nas perguntas que nos fazem com frequência e darmos as respostas ao público em geral. E isto é relevante para as pessoas. Muitas vezes, eu recordo-me de, há uns anos atrás, estar a fazer um workshop e prender-se com gestão emocional e da pessoa estar a ver ali uma série de dificuldades que estavam a ser apresentadas e ela identificar-se naquelas dificuldades e a perceber, acima de tudo, que existia solução para a sua vida. E, portanto, nós podermos chegar às pessoas com ética, não é? Obviamente eu não vou trazer histórias de pacientes meus, não é? Portanto, podemos trazer exemplos criados, podemos trazer aqui formas de comunicar, mas é importante nós comunicarmos e chegarmos às pessoas. Nona aprendizagem. Ouvir o que os outros têm a dizer é muito importante. Regularmente e não com a frequência que eu gostaria, procuro obter feedback por parte da equipa, por parte da clínica, mas nem sempre foi assim. Feedback da equipa, sim, mas por parte dos pacientes tinha em consulta e não como clínica. E essa foi uma grande aprendizagem, perceber que os clientes também podem dar inputs importantes para nós crescermos e para nós sermos melhores e conseguirmos chegar às pessoas. O que é que eu aprendi também com este processo? É importante ouvir as pessoas, mas também é importante nós sabermos acolher respostas que não nos vão agradar, feedback que não nos vai agradar, mas temos de estar receptivos, porque se for sendo construtivos, e normalmente são construtivos, sendo construtivos, é algo que nos vai ajudar a ser melhores. De outra forma nós não conseguimos crescer. Ao ler um livro, o Mindset, ela traz um exemplo a propósito de mindset nas empresas e partilha que os CEOs, não é, que estão rodeados de pessoas que ou pensam da mesma forma ou que querem agradar, não promove o crescimento. São as pessoas que trazem perspectivas diferentes, que trazem outras sugestões, que trazem críticas, que nos vão ajudar a ter outras perspectivas e a olhar para aquela situação de uma forma diferente e até apresentar melhores soluções. Claro que se nós estivermos sempre a ouvir críticas negativas, primeiro, por um lado, temos que pensar sobre isso, não é? O que é que isso pode estar a querer dizer daquilo que eu estou a fazer?
Mas são críticas que não são construtivas, aí o que nós temos que repensar são as pessoas que estão à nossa volta, obviamente. Mas tirando isso, que acaba por não ser aquilo que acontece, não foi o que aconteceu na mente positiva. Felizmente, as pessoas que foram fazendo parte e que fazem parte deste projeto são pessoas diferentes, são pessoas que trazem posições construtivas, de um modo geral, e portanto que acaba por ser uma mais-valia neste processo. Mas é uma grande aprendizagem, porque ter feedback, ter informação, ajuda-nos a ser melhores. E esta foi uma grande aprendizagem também, criar este espaço para poder ouvir, mas internalizar que eu posso ouvir o que eu não quero. E então ter este poder de encaixe, acho que tem sido uma grande aprendizagem que eu tenho vindo a fazer, receber as críticas, devolver também algum feedback construtivo, sempre que necessário, porque são perspectivas diferentes e a minha perspectiva também é válida, não é? Mas conseguir chegar a este ponto de encontro tem sido muito importante na minha jornada e é algo que também me parece muito importante de levar para a vida pessoal e que também procuro fazê-lo, sempre que possível. Nem sempre é fácil, mas sempre que possível tento fazê-lo. 10ª e última aprendizagem. Mantermos-nos muito confortáveis impede o nosso crescimento. Nós queremos estar na zona de conforto. Ponto final, por isso é que ela é uma zona confortável. Mas se nós permanecermos muito tempo nessa zona de conforto, nós não crescemos. Eu tenho uma tendência natural para querer deixar as pessoas confortáveis. E muitas vezes isso passa por querer fazer coisas por elas. Claro que em processo terapêutico eu não faço isso pelos meus pacientes, são eles que têm que viver a vida deles, obviamente. Mas no dia a dia, com os meus pares, não é? Com a minha equipa, muitas vezes facilitar a vida era o meu mote. Mas também, não, o meu objetivo não é dificultar a vida a ninguém. Mas o que eu quero dizer com isto, facilitar a vida, era de deixar sempre as pessoas confortáveis, minimizando o desconforto. Então, quando propunha desafios, eu tinha que deixar as pessoas muito confortáveis nesses desafios. O que é que eu percebi neste processo? Eu percebi neste processo que quanto mais deixava as pessoas confortáveis, maior é a dependência e menos é a autonomia. Porque de facto as pessoas ficam mais seguras, ficam mais confortáveis, mas depois, naturalmente, porque eu crio esse hábito, ficam à espera do meu suporte, ficam à espera das minhas estratégias, das minhas soluções. Às vezes até ficam à espera que eu resolva. Essa não é a realidade no presente, mas foi fruto de uma construção. Então eu tive que aprender que um aspecto importante da minha liderança é trazer algum desconforto às pessoas que eu tenho comigo. Elas não têm que saber tudo. Mas podem desenvolver competências para pesquisar, para saber mais, para procurar informação, para trabalhar outras competências. E, portanto, conseguir fazer isto e respeitar que vai levar mais tempo, ou não, mas vai levar o tempo que é o tempo da pessoa. E está tudo certo. Ao fazer isto, percebi que as pessoas acabam por encontrar as suas estratégias, fortalecer recursos, encontrar formas de celebrar as suas conquistas e aprendem a gerir também a frustração neste processo. E acaba por ser muito rico, porque as pessoas elas próprias percebem competências que podem desenvolver, são estimuladas e eu vejo esse crescimento. E é um crescimento que beneficia a pessoa, beneficia-me a mim e beneficia as pessoas que nós ajudamos, porque otimizamos os nossos processos, damos melhores respostas, portanto acaba por ser uma mais-valia. Isto implicou que eu tivesse que ter também a tal tolerância ao erro para deixar que isso aconteça e trabalhar a paciência,
porque as coisas não vão acontecer nos tempos que eu preciso, vão acontecer nos tempos em que é possível e eu preciso de acolher esse processo. Mas que é temporário, porque depois esse tempo de aprendizagem vai deixar de estar presente. Então depois torna-se automático, torna-se fluido e vale a pena, porque a pessoa vai se sentir mais confiante, vai valorizar a sua aprendizagem. Mas também percebo que preciso de fazer isso, não é? É necessário fazer isso, continuando a dar a retaguarda, não é? Portanto, dar esta retaguarda, não me esquecer de dar esta retaguarda também tem sido um processo neste processo. Portanto, se há algo que eu levo destes 10 anos de mente positiva é que a psicologia não se faz apenas dentro de consultório. É também a forma como nós construímos relações, equipas, projetos. A mente positiva é fruto hoje da coragem de acreditar, da resiliência nos momentos difíceis e da força de trabalharmos em conjunto, de trabalharmos em equipa. A mente positiva não cresceu sozinha, eu não cresci sozinha e espero não continuar a crescer sozinha, porque de facto em conjunto nós conseguimos fazê-lo. É um processo de etapas, é como o nosso processo de fortalecimento interno, é um processo que se faz por etapas. Às vezes a pressa é inimiga do processo e nós desejamos muito estar num determinado patamar, e eu sou uma dessas pessoas. E ser capaz de respeitar os tempos desse processo também é uma grande aprendizagem. Eu espero que estas aprendizagens possam inspirar o seu caminho também, quer na vida pessoal, quer na vida profissional, e o verdadeiro crescimento ele nasce quando nós temos a coragem de sair da nossa zona de conforto e acreditarmos naquilo que nós fazemos, e devemos ser capazes de valorizar aquilo que nós fazemos. Mais aprendizagens eu fiz ao longo destes anos, talvez daqui a 20 estejamos ainda a comunicar e eu possa juntar mais aprendizagens convosco. Vemo-nos então no próximo episódio e continue connosco, porque tem sido muito importante para o crescimento desta que é a nossa mente positiva. Todas as pessoas são importantes neste processo. Todas.